Olá, estamos aqui reunidos, iniciando mais uma leitura comentada do livro A Cura, de Bert Hellinger, onde nós estamos no capítulo O Nosso Corpo, e a gente vai dar sequência na leitura e comentário, tá bom? Você que vai ver depois isso aí, pode assistir e colocar seu comentário embaixo também das suas percepções, tá certo? Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, quem estará conosco, para a gente poder começar a leitura. Instagram vai avisando, né? Pessoal para poder vir. E a gente vai começar aqui então. Na página 102. Toda vida vive em conjunto com outra vida. Juntas constituem uma comunidade de vidas. Como vivenciamos essa comunidade de vidas? Nós a vivenciamos principalmente em nosso corpo. Essa comunidade de vidas abrange tanto a vida presente quanto todas as que já passaram, pois estas continuam vivendo em nossa vida. Tornamo-nos diretamente conscientes disso ao pensar que nossos pais continuam vivendo em nós, em todos os aspectos relativos ao que são e ao que foram. Independentemente de ainda estarem vivos ou não, somos os nossos pais. Mesmo após a sua morte, continuamos pertencendo à mesma comunidade de vidas que eles. O mesmo vale para os nossos antepassados. Eles continuam atuando em nosso corpo, tanto em sentido diretamente físico, quanto através de nossa alma. Continuam atuando sobre seus destinos, sobre aquilo que vivenciaram. Seguem atuando tanto com sua grandeza e com o que concluíram, quanto com aquilo que não concluíram. Aquilo que ainda não concluíram deseja prosseguir em nós para ser concluído em nós. Bert Hellinger é um filósofo, né? Ele desenvolveu a constelação familiar a partir de muito estudo, de muita meditação. Ele mesmo fala que não criou, né? Que foi algo que foi revelado para ele. E ele vem trazendo para nós neste capítulo que fala a comunidade de vidas, dizendo dessa continuidade, mas que no fundo nós somos os nossos pais, né? A junção das células que vêm do pai, mais as células que vêm da mãe, cria-nos. Então ele traz aqui, falando ainda que o mesmo vale para os nossos antepassados, e que aquilo que ainda não concluíram deseja prosseguir em nós, para ser concluído em nós. Então, sendo nós essa continuidade de todos esses que vieram antes de nós, faz com que também nós tenhamos um propósito em comum, um propósito do sistema familiar, como se cada geração desse continuidade àquilo que foi trazido da geração anterior. E então ele continua. Nossa comunidade de vidas também nos vincula àquilo que os tornou doentes e que nesse sentido também permaneceu inconcluso e espera pela sua conclusão em nosso corpo. O que significa isso exatamente? Podemos ter certeza de que eles estarão ao nosso lado quando o nosso corpo precisar de assistência com relação à saúde.
Então, o que acontece conosco? Nosso olhar se desloca da proximidade para uma outra distância, assim como a nossa esperança. Cuidamos com uma outra coragem e com outra determinação daquilo que a nossa saúde exige de nós. Sentimos-nos em boa companhia, apoiados pela boa vontade e pela dedicação de nossos antepassados. Essa comunidade de vidas é uma comunidade de destinos. Os destinos que partilhamos com outras pessoas, especialmente quando nos tornamos o destino delas e elas o nosso. Vivenciamos por um lado como uma limitação e por outro como um ganho para a nossa saúde e para a nossa vida. Aqui o fator decisivo é a intensidade de nossa dedicação a eles. Quanto mais profunda a nossa dedicação, mais benéfico é o efeito dessa comunidade de destinos sentido por nós em nossa vida. Experimentamos essa comunidade de destinos como algo que restringe a nossa vida ao excluir de nossa dedicação indivíduos que partilham conosco essa mesma comunidade. Experimentamos isso, sobretudo, ao nos sentirmos culpados diante deles. Sentimos-nos culpados e negamos a parte que fizeram em nossa vida. Se negamos a eles a gratidão que lhes devemos, também por tudo aquilo que tiveram que abdicar por nós. Então aqui nesse pedaço, Bert Hellinger fala dessa continuidade que nós somos do nosso sistema familiar e que quando nós agimos em relação aos nossos ancestrais com ingratidão, é como se nós anulássemos tudo que foi feito, tudo que foi realizado antes de nós e que de alguma forma contribuiu para o nosso crescimento hoje. Então ele coloca aqui que o fator decisivo é a nossa de nos beneficiar ou não do nosso sistema familiar, é a nossa dedicação a eles. Nesse processo de gratidão, né, que nós lhes devemos. Como lidamos com eles de uma maneira que os reconcilia? Nós os trazemos de volta com amor à nossa comunidade de vidas. Eu tô vendo que o pessoal tá chegando, o Instagram ele tá meio instável hoje e ele não tá mandando comunicado, algo tá acontecendo aí de diferente. Então eu já comecei aqui e aí vocês vão acompanhando, tá bom? Outros que também pertencem à nossa comunidade de destinos também ficaram culpados perante nós. E às vezes alimentamos ressentimentos com relação a eles. Como podemos lidar com eles de maneira a tornar nossa comunidade de destinos livre daquilo que nos custa algo, daquilo que custa algo à nossa saúde? Então, ele está falando dessa comunidade de destino, onde nós nos encontramos a toda a nossa ancestralidade, e formamos uma comunidade de vidas e que a partir disso esse conjunto, né, do sistema familiar, ele caminha numa direção onde somos todos influenciados uns pelos outros. E ele vem dizer assim nessa pergunta como nós podemos lidar com eles, né, todos os que pertencem, de maneira a tornar nossa comunidade de destino livre daquilo que nos custa algo. Porque muitos de nós somos mais, né, todos nós somos mais leais do que livres. E aí ele responde aqui, olha: concordamos com a sua culpa e com o movimento que deve levar a culpa que possuem por suas vidas, para que esta possa se consumar para eles. Então, como podemos lidar
para a gente poder se tornar livre diante dessa nossa comunidade, do nosso sistema familiar, concordando com cada um, concordando com a culpa de cada um. Nesse momento, dissolvemos o efeito limitador dessa comunidade de destinos. Ela continua sendo uma comunidade de vidas, mas à distância. Um lado deixa o outro livre. O que mantém a nossa comunidade de vidas com todos aqueles que nos pertencem e a conduz de uma maneira benéfica? Colocamos todos os que pertencem a ela em nosso coração. Então, independente dos comportamentos das pessoas que fazem parte do nosso sistema familiar e também dos outros sistemas, porque cada sistema familiar é uma comunidade de destino que se entrelaça com outras comunidades de destino. Então, colocando todos os que pertencem em nosso coração, também os colocamos com amor em nosso corpo e nos sentimos ricos nela. Sentimos-nos carregados por ela e em sintonia com as forças criativas que trouxeram todos da mesma maneira a existência e permite a todos existirem juntos, cada um de sua forma, também nos outros, todos iguais perante ela. Então Bert Hellinger vem falar pra gente que não tem melhor nem pior, que todos nós temos o mesmo direito de pertencer, seja o bonzinho e o malzinho da história. E que quando nós conseguimos colocar todos no nosso coração, trazê-los todos para o nosso coração, para o nosso corpo, nós nos tornamos livres deles. E também eles de nós. E é muito comum observar que a maior dificuldade que existe no ser humano é concordar com o outro do jeito que ele é. A gente tem uma dinâmica de querer que o outro seja diferente, de achar que a gente sabe o que é melhor para o outro. E isso faz com que a gente fique preso a eles. Todos aqueles que nós não concordamos, nós nos prendemos a ele. Ah, não, mas ele faz tudo de errado, ele é malvado. Isso é dele, não é nosso. Quando a gente concorda que isso é dele, que esse é ele, esse é o outro, esse é o comportamento do outro, eu me torno livre dele. Porque já dizia Jung, né? Tudo que a gente rejeita apodera-se de nós. Então, quando eu não aceito, quando eu não concordo que o outro é do jeito que ele é, seja dentro do meu sistema familiar, seja meu marido, seja até os meus filhos, quando eu não concordo, eu fico aprisionada a eles, porque o não já é o não concordar já é uma forma de excluir, e tudo que eu excluo se apodera de mim. Então, trazer para o coração e concordar. Aí ele segue aqui um pouquinho mais. Dizemos estar tocados quando algo profundo nos move. Muitas vezes somos tocados por algo até as lágrimas. As crianças buscam continuamente o toque para garantir o vínculo com a mãe e com o pai, sobretudo com a mãe. São carregados e contidos por ela. Após algum tempo, tornam-se hostis e esse toque a serem contidos como se isso os machucasse. Percebemos isso principalmente em casos onde houve um trauma de separação nos filhos. Quando tiveram que ficar separados da mãe ou do pai, seja qual for a razão. O que poderia ajudá-los a superar esse trauma? Seria aqui um toque em especial? Seria a ação intensa de ser contido? Então, ele faz perguntas e respostas, olha só. O que poderia ajudá-los a superar esse trauma? Seria aqui um toque em especial, né, para essas crianças que carregam o trauma da separação do pai, da mãe?
E ele responde que seria a ação intensa de ser contido. Certa vez no workshop, uma criança, né? A mãe levou um filho para participar e ele extremamente agitado. Extremamente agitado. E aí chamava atenção, brigava e batia, fazia barulho. Sabe a criança agitada, né? Quem trabalha com criança aí sabe, quem tem filho, né? Tem uma ideia assim. Então, criança extremamente agitada. Aí eu segurei essa criança, pedi licença para a mãe, segurei a criança, coloquei ela no meio das minhas pernas e ela ficou se debatendo e eu abracei. Segurei com as pernas e abracei a criança e fiquei segurando a criança até que ela se acalmasse. Ela foi indo e ela ficou tão cansada que ela parou quieta. E aí depois que essa criança se acalmou ali, eu entreguei para a mãe e aí logo em seguida a criança dormiu assim ao lado da sala e a gente continuou no workshop. Então é isso que Bert Hellinger vai falar aqui, ó. A ação intensa de ser contido. Porque a criança que traz esse trauma de separação, ela tem uma agitação dentro dela. É como se ela estivesse a todo tempo chamando a atenção do pai e da mãe. Quando ela se agita, quando ela grita, quando ela se debate. E ele traz isso, eu já tinha lido isso antes, por isso que eu agi dessa forma com aquela criança. Bert Hellinger teve um caso também dele ter agido com uma criança dessa forma. Aí ele segue aqui, olha. Durante um curso sobre constelações familiares no Japão, tive a oportunidade de ajudar um homem que se sentia com tendências suicidas. Como agradecimento, ele quis me apresentar seu filho no dia seguinte. Eu acho que até esse caso. Vamos ver aqui, ó. Durante uma pausa, veio com ele e com a mãe ao curso. O filho devia ter uns 5 anos. Comportava-se de forma estranha. Ia continuamente de um lado para o outro, batia no pai e corria até se chocar com a mãe. Era uma criança difícil. Percebi imediatamente que algo dramático devia ter acontecido com essa criança e que apenas uma coisa poderia ajudá-lo: o toque intenso, ser contido. Interessante, eu não tinha lido essa recente agora, né? Que eu li esse livro em 2018, mas eu tô lendo agora junto com vocês aqui. Mas ele vem falar exatamente desse caso que eu trouxe. Então sentei-o sobre meu colo, com suas costas contra minha barriga, prendi suas pernas entre meus joelhos, contive-o com tanta força que ele não conseguia se mover. Pedi à mãe que segurasse sua cabeça para que ele não pudesse mover e nem ela. Iniciei então uma terapia da contenção com ele. Talvez você fique chocado. Como se pode tratar dessa forma uma criança? Por favor, leia primeiro o que se segue. Contive-o dessa maneira por cerca de 20 minutos. Ele se debateu e gritou o tempo todo. Enquanto isso, expliquei aos pais como podiam assumir de mim o ato de contenção, pois o processo geralmente dura no mínimo 1 hora. Quando chegou a hora do intervalo do almoço, entreguei o filho ao pai. O pai tomou-o nos braços e conteve-o, da forma como me havia visto fazendo, mas dessa vez com as barrigas se tocando. A criança lutou com todas as forças e, como suas mãos estavam presas, cuspia na cara do pai. A mãe ajudava a segurar a criança e limpava o cuspe do rosto de seu pai, de seu marido. Fui almoçar e voltei 1 hora depois. Tudo estava calmo. A criança estava nos braços da mãe, adormecida. O casal permaneceu mais um pouco e, quando se foram, o menino acenou para mim. Estava mudado. Havia reencontrado o toque. Olha que coisa maravilhosa. Assim, o toque pode e, às vezes, tem de ser violento. Jirina Precope já ajudou muitas pessoas com a terapia da contenção, desenvolvida por ela. Já a ensinou a muitos pais e treinou-a com eles. O que ocorre no caso de adultos que precisam ser contidos devido ao fato de terem sofrido
um trauma de separação? Olha só. Às vezes faço isso com alguém durante um seminário. Para isso, preciso da ajuda de diversos participantes, pois um adulto não é mais criança e tem mais força. Durante essa contenção, mostra-se que o cliente, ao lutar contra ela, revive seu nascimento após alguns minutos. Uma vez que eu o contenho de forma que precise se espremer para se livrar da minha forte contenção, ele revive seu nascimento. Depois repousa relaxado em meus braços ou nos braços de uma mulher que, após me ajudar, passa a representar a mãe. Ela o segura como uma mãe a criança após o nascimento. Após essa experiência, o cliente se sente completamente relaxado. Por que é tão importante essas vivências na constelação familiar, né? Quem participa da constelação sabe o quanto é importante esse movimento do corpo, da pessoa ela passar pela experiência, né? De se tem uma representação ali que retorna para o ventre da mãe, retorna para a fase de criança. Esse adulto ali naquela representação deitar no colo da mãe. Por que isso é tão importante nos movimentos das constelações? Porque o trauma ele fica no corpo. Então quando a gente faz os movimentos em uma constelação, os movimentos corporais em uma constelação, nós estamos mudando uma informação do corpo, né? O trauma ele não está na mente, ele está no corpo. Então muitos traumas a pessoa ela nem consciência disso ela tem. Então às vezes gerou um trauma nela na gestação, gerou um trauma ainda quando bebê, na infância, que ela nem se lembra. Então a constelação ela é essa riqueza que vem revelar para nós aonde está o essencial. O que precisa ser visto lá atrás que fez com que determinada pessoa passasse por determinada situação agora. Então ele traz esse exemplo aqui, Bert Hellinger, no livro, e mostrando a importância, né, desse movimentar do corpo, se posicionar sentado ali no colo da mulher que representa a sua mãe. Ok, então aqui nesse caso trata-se do trauma de nascimento após uma cesariana. Minha esposa Sophie e eu atuamos juntos. E aí ele segue aqui falando sobre o toque suave. Não podemos sobreviver sem o toque e às vezes sem o toque violento. Muitas vezes, quando nenhuma palavra pode mais ser dita, como por exemplo no caso de um moribundo ou de alguém em coma, resta a possibilidade do toque suave. Ele nos une profundamente de forma curativa e desvinculativa. E aí, lendo agora aqui, a gente pode perceber também que dependendo do trauma, né, porque Bert Hellinger fala tanto do toque suave quanto do toque violento. Então algumas pessoas elas se relacionam e só conseguem se relacionar com toque violento. Então às vezes a gente não consegue compreender porque algumas pessoas se relacionam de determinadas formas. Então lendo aqui agora me veio essa reflexão, porque talvez essa pessoa é a única forma que ela se sente tocada, se sente vista, mesmo sendo um toque violento, como ele coloca aqui. Talvez uma criança que não se sentiu vista, que não se sentiu tocada pelos seus pais, né? Quando criança. Então ela cresce agora e acaba buscando um relacionamento, muitas vezes violento, porque a partir desse toque, mesmo sendo violento, ela sente essa ligação. Doloroso e difícil isso, né? Mas o mais importante de tudo isso é a gente poder olhar
para tudo que nós precisamos mudar dentro de nós, porque os traumas, eles emitem uma vibração energética. E essa vibração nos impede de evoluir, nos impede de curar muitas vezes aquilo que a gente traz dentro de nós. Então, e como que a gente pode mudar essa vibração? Às vezes não será necessário acessar esse trauma lá atrás, porque tudo que aconteceu lá atrás também está acontecendo agora. Às vezes algumas pessoas buscam a regressão. Eu tenho formação em regressão, mas não gosto muito de trabalhar com a regressão, porque nada do que foi vivido lá atrás está lá atrás. Então tudo que aconteceu, seja na infância, seja em outras vidas, está presente agora. Então é só a gente observar a nossa vida que nós vamos poder compreender, vamos poder olhar o que precisa ser trabalhado. Então às vezes a gente quer, eu quero saber o que eu fui na vida passada, o que aconteceu, o que fulano representa para mim na vida passada. É só olhar agora. Olha agora o que essa pessoa representa para você. É a mesma coisa do passado. Porque se nós ainda estamos nos relacionando com determinadas pessoas, é porque ainda tem algo a resolver ali. Eu não preciso lá atrás olhar, no caso da regressão, que é diferente da constelação. Porque a constelação, ela não é uma regressão. A constelação, ela leva a gente para o essencial que precisa ser visto e que muitas vezes não está nem diretamente ligado somente conosco, Nos casos de mortos, nos casos de abortos que precisam ser vistos e acolhidos do próprio sistema familiar. Então, às vezes a gente vai quer mudar algumas coisas, resolver algumas coisas na nossa vida, mas quer ir buscar em longe, sendo que tudo está aqui presente agora. Então é só olhar à nossa volta que nós podemos ter a clareza do que precisa ser visto, do que precisa ser trabalhado, do que precisa ser resolvido. E aí é tão importante a gente olhar para isso, para que a nossa vibração mude. Porque enquanto nós estivermos ligados a essas dores, que oriundas desse passado, a gente não consegue mudar a nossa vibração. E nós estamos vivendo aí tempos, de transição planetária. E a transição planetária, ela vai acontecer na mudança de vibração. E se nós ficarmos com as mesmas conversinhas das histórias que aconteceram lá atrás, carregando as mesmas dores, falando as mesmas coisas, cobrando as mesmas coisas, revivendo os mesmos padrões, a gente não consegue mudar a nossa vibração. E porque quando a gente está ligado a essas dores, a gente tem um nível de vibração. E muitas vezes está na contração. Então você quer que a vida avance, você quer que as coisas aconteçam para você, mas você ainda está vibrando na contração, no menos, porque está ligado às coisas do passado, fala do que aconteceu, quer ficar vendo, quando nós precisamos apenas olhar para o agora e daqui para frente. Porque o passado está presente. O passado não está lá atrás, ele está aqui agora. Então olhar para o que está acontecendo agora. Às vezes eu tenho problema com uma pessoa, tem gente que me procura falando isso, tem problema com uma pessoa e aí quer saber o que foi na outra vida para se resolver com aquela pessoa. Não importa saber o que foi na outra vida. É só você olhar para o que está acontecendo agora que você vai saber o que você precisa resolver. Não é tão difícil da gente entender. Às vezes eu, se tratando de família, nessa comunidade de vidas que eu trouxe aqui a leitura do livro, que Bert Hellinger traz, nós vivemos uma comunidade de vidas, fazemos parte de uma comunidade de vidas, somos os nossos pais e concluímos aquilo que não pôde ser concluído pelo nosso sistema familiar.
Aí existe uma organização. Se a gente acredita que na vida nada é por acaso, então existe uma organização onde se definiu que vai vir aqui e esse aqui vai ser o pai, esse vai ser a mãe, esse vai ser o primeiro filho, esse é o segundo filho, é o terceiro filho. Existe uma organização, nós não vivemos no caos. Parece que é o caos, mas nós vivemos na ordem. Existe uma ordem que conduz tudo isso. E quando a gente chega aqui nessa estrutura que foi programada numa outra dimensão, o que acontece? Ninguém ocupa o seu lugar. É igual você ir para uma empresa e lá você é a recepcionista, aí você olha para o chefe e fala assim, esse cara faz tudo errado. Ai, meu Deus do céu. Você tá lá, você tem uma função, você tem um lugar, mas você quer o quê? Dizer o que é melhor. Dizer o que é melhor para o outro que está num cargo acima que o seu. Então, o que a gente percebe com tudo isso? Que, de fato, nós construímos a vida que nós vivemos. Achou engraçado, né, Camila? Mas é assim. Existe uma ordem. E quando o chefe é ruim mesmo, é que você não pegou o início da leitura, hein, Camila? Porque aqui no início da leitura, Bert Hellinger está falando para nós que qual é a solução para a gente poder ficar livre dessas pessoas? Concordando com elas do jeito que elas são. Entende? Concordar. Esta criatura é deste jeito. Nada que eu faça, fale, pense, sinta vai mudar o jeito que ele é. Então eu concordo que isso é dele. E quando eu concordo, eu me torno livre. Entende? Quando eu não quero mudar, eu não quero, dizer o que é melhor, eu nem me ocupo disso. Então eu me torno livre. Porque como eu disse anteriormente, já dizia Jung, tudo que nós excluímos, rejeitamos, criticamos, se apoderar de nós, tornar-se-á o nosso destino. Entende? Meu Deus, como é difícil concordar. É exercício. É um exercício. Entende? É um exercício de humildade. Porque não concordar com o outro do jeito que é, nós estamos dizendo que nós somos melhores. Que ele tinha que ser diferente. Tem gente que dá vontade da gente, dar um chacoalhão. Mas isso não resolve. E faz de nós prisioneiros dessa pessoa. Eu acabei de ficar doente semana passada porque quis excluir a situação da pessoa lá. Eu tentei excluir. Não tem como. Porque se a gente vive, como Bert Hellinger diz aqui, nessa comunidade de vidas, porque também no nosso corpo existe uma comunidade de vidas. No nosso corpo tem as células, tem os órgãos, tem tudo que faz parte aqui, Então, assim como o nosso corpo tem essa comunidade de vidas aqui dentro, também todas as pessoas, nós vivemos nessa comunidade de vidas. Então, quando eu faço esse movimento de excluir, é como se eu tirasse uma parte de mim. Por isso que eu adoeço. Entende? Depois da aula de cura que precisa incluir, comecei a incluir. Exatamente. Gente, não tem muita escolha, porque são leis naturais. São leis naturais. São leis que fazem parte da natureza. Então, independente de nós aceitarmos que seja assim, de concordarmos com essas leis naturais ou não, elas vão agir sobre nós. Aí vem a importância do conhecimento e do autoconhecimento. Porque quando a gente tem conhecimento e tem autoconhecimento, quando a gente se conhece, então a gente já compreende que eu tô assim porque aquela exclusão que eu fiz, porque teve um movimento que eu não gostei, teve algo que agiu dessa forma, entende? Então eu vou me conhecendo, e eu vou conhecendo o outro, e eu vou compreendendo que nós não estamos separados, nós somos um, Tudo lindo e óbvio. Exatamente, Camila, é lindo e óbvio, a natureza ela é uma só, nós estamos mergulhados em Deus, nessa força criadora, assim como as nossas células estão mergulhadas em nós.
E muitos estudos já mostram o tanto que os nossos pensamentos, o nosso estado emocional afeta os nossos órgãos, né? Na psicossomática. Então, o que a gente sente afeta os nossos órgãos. Pensa nisso, porque tem uma passagem bíblica que fala que tudo que assim como o grande, o pequeno. Então, tudo que acontece no macrocosmo acontece no microcosmo também. Eu também, Camila, fica pensando na sabedoria de Bert, maravilhoso ele. Ele é fantástico, é um missionário, Então, se lá fala que do grande e do pequeno é a mesma coisa. Eu venho descendo assim, tem um desenho, não sei se vocês já viram esse desenho, do menininho, um desenho brasileiro. Irmão do Jorel. Não sei se vocês já assistiram Irmão do Jorel. Tem um episódio lá no Irmão de Jorel que é assim, ele tá com piolho e aí a câmera vai entrando na cabeça dele e tem lá a comunidade, lembrei agora da comunidade de vidas, né, que Bert Hellinger tá falando aqui, a comunidade de vidas de piolho, e aí dentro do piolho tem as comunidades de vida do piolho, e dentro, então ele vai aprofundando e mostrando que dentro sempre tem vida, sempre tem comunidade de vida. E aí, há muito tempo atrás eu tive esse insight, né? Porque eu adoro ter uns insights, uns downloads aí, de que nós somos células do corpo de Deus. Então, nós estamos banhados, nós estamos ali mergulhados. E aí, por que a gente ainda vive tantos conflitos, né, em humanidade? Porque nós não concordamos uns com os outros. Então é como se nós todos, sendo partes do corpo de Deus, cada um andasse numa direção e isso fizesse com que este corpo estivesse adoecido. Não sei se vocês estão me compreendendo. Da mesma forma que as nossas células também, elas têm os órgãos, por exemplo, têm uns movimentos que são próprios deles e que às vezes eles entram em conflitos uns com os outros que nos levam ao adoecimento. Só que o nosso corpo e o conflito dos nossos órgãos, eles são direcionados através daquilo que a gente pensa e sente, né? A psicossomática vem falar disso. Então nós estamos todos interligados. Não sei se vocês já viram falar do efeito borboleta, né? Que uma borboleta, quando bate uma asa num lado do planeta, o outro lado do planeta ele sente esse bater das asas. Tem um experimento que foi feito das células no livro A Biologia da Crença, né? Do Bruce Lipton lá, que dividiram pegaram uma célula, dividiram ela, colocaram em laboratórios separados e distantes para que uma não pudesse influenciar a outra. Em uma das células colocaram luz, som, imagens, e ela foi criando formas. E a outra célula, outra parte dessa célula que estava num outro laboratório fechado, sem influência nenhuma do meio, ela começou a criar as mesmas formas dessa aqui. Então, o que eles puderam perceber? Que não precisa estar junto para estar conectado. Entende? Então, não precisa a gente... não precisa o nosso passado, os ancestrais estarem vivos para a gente estar conectado a eles. Não precisa os descendentes estarem vivos, às vezes, né, um filho que nem nasceu ainda, não depende dele ter nascido para você estar conectado a ele. Então, na verdade, a vida ela tem muita coisa que a gente não tem nem ideia. E a constelação ela traz essa riqueza de fazer a gente olhar de forma muito ampliada. Não sei se vocês estão me entendendo, gente. É que eu vou num lugar, eu venho em outro, eu trago um exemplo. Eu sou meio assim, né? Porque eu estudo de tudo, eu leio tudo e eu vou fazendo a conexão de um conhecimento com o outro, porque é o conhecimento que liberta a gente, né? Então, conhecer a verdade, ela vos libertará. Mas, enfim, essa parte aqui que Bert Hellinger traz para nós, falando exatamente dessa ligação que nós temos
e que, querendo ou não, nós estamos, entre aspas, né, condenado a... Não é condenado, acho que nem é a palavra condenado. Como nós estamos conectados ao nosso sistema familiar, querer fugir e se afastar emocionalmente eles do nosso coração fará com que a gente tenha que voltar para rever muitas coisas. Sobretudo quando foge discordando, né? Discordando. Acho que é isso. Gente, tem uma meditação aqui, vou fazer com vocês. Bora lá? Meditação, o abraço. Que quem não teve aqui, não estava aqui no começo, ele falou também sobre o toque. Depois, né, você vai assistir, falou sobre o trauma, como conter um trauma de separação no adulto. Vou fazer essa meditação aqui com vocês, que é a meditação o abraço. Então, fecha seus olhos aí um pouquinho, respira fundo e coloque a sua atenção no seu corpo. Centre-se ali no seu corpo, né? Até que ele fique bem calmo. Respire. E aí você vai mergulhar lá dentro de você. Coloca a sua atenção aí no seu corpo. E olhando para dentro, você vai ir de volta à sua infância. Perceba assim que o que surge para você quando eu falo isso, sua infância. E após alguns instantes, sentimos a necessidade de sermos tomados nos braços por alguém. Lá ainda quando criança. Sobretudo por nossa mãe. Apesar da resistência inicial, olhamos em seus olhos e dizemos: visualize aí, você lá, criancinha, olhando para sua mãe, e aí você vai dizer para ela assim: por favor, me abrace. Diga isso como a criança daquela época. E mesmo se talvez você deseje lutar contra esse abraço, solte-se. Solte-se profundamente até conseguir abraçá-la. E após chegar neste lugar do abraço da mãe, tornamo-nos novamente um com ela. A olhamos nos olhos e dizemos lentamente, com longas pausas, uma oração matinal, a oração matinal de nossas vidas. Então se veja aí nesse abraço, na medida que for possível para você, e acompanhe. Agradecimento ao despertar da vida. Querida mamãe, eu tomo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve. E pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria. Que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro, e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe, e você pode ter-me como seu filho. Você é a mãe certa para mim, e eu o filho certo para você. Você é a grande, eu sou o pequeno. Você dá, eu tomo, querida mamãe. E me alegro porque você tomou meu pai. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. Agora, estando totalmente com ela, solto e curado, ainda contido por ela no abraço, em uma unidade com ela, olhamos para o nosso Pai. Olhamos em seus olhos e dizemos também uma oração matinal a Ele. Querido Papai,
eu tomo a vida também de você. Tudo, a totalidade. Com tudo o que ela envolve pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria. Que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei, se me for permitido. Como você fez? Eu tomo você como meu pai e você pode ter-me como seu filho. Você é o pai certo para mim e eu sou o filho certo para você. Você é o grande, eu sou o pequeno. Você dá, eu tomo, querido papai. Eu me alegro porque você tomou minha mãe. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. Sinta isso no seu corpo. Perceba em você como é unir-se e entregar-se à sua mãe e a seu pai. Muitos casos, de depressão, de vazio, sensação de vazio na vida, são decorrentes a esse não tomar a vida do pai e da mãe, como se faltasse algo dentro de si. Então, nessa oração matinal que Bert Hellinger traz, de forma muito linda, onde a gente toma tudo que veio, não olhando para o que foi certo e errado, apenas tomando a vida. E aí, para que isso não seja em vão, a gente faz algo bom com isso. A gente precisa ter sempre em mente, sabe? Sempre em mente. Quantas histórias, quantas pessoas, quantos acontecimentos vieram antes de nós para a gente viver uma vida medíocre, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. É uma desonra. Então a gente tem que estar sempre buscando, nada está pronto ainda, A gente ainda não está pronto, ninguém está perfeito, a gente está aprendendo, está estudando, e quando eu falo a gente, eu me incluo também. Mas nós precisamos buscar exatamente para honrar, e quando a gente tem esse objetivo de que eu vou buscar para honrar tudo aquilo que eu recebi, tudo aquilo que eu também não recebi, tudo aquilo que veio antes, todos que disseram sim para que eu chegasse até aqui, isso nos enche de força. Como se dos nossos ancestrais viesse uma alegria, uma força, uma potência que nos impulsionasse na vida. Então, Bert Hellinger fala disso, dessa união, porque no fundo, de uma forma muito profunda, nós não estamos separados. E o que nos adoece é essa sensação de que nós somos separados uns dos outros. E aí, porque eu me vejo separado do outro, eu posso falar mal dele. Porque eu me vejo separado do outro, eu posso dizer que ele não vale nada, que não tá certo, que sei lá, mesmo que ele não esteja, mesmo que esteja errado, não sei. Mas isso não sou, eu não sou a julgadora, eu não sou a juíza para definir isso. Então, essa sensação de que nós estamos separados é o que nos leva ao adoecimento. Então, quando a gente olha para os nossos ancestrais, todos esses que fazem parte do nosso sistema familiar em primeira instância, porque depois isso amplia para os demais, eu, vocês, cada um aqui, nós estamos todos unidos de alguma forma. Como eu vejo assim, que essa energia que nos mantém é como se tudo estivesse dentro de uma piscina e a água da piscina fosse essa energia vital que vem de Deus. Então, quando a gente está numa piscina e alguém começa a nadar, a água que essa pessoa vai movimentando na piscina, ela chega até nós, ela chega até a borda da piscina, ela, dependendo se a pessoa tá batendo muito as pernas, os braços, ela incomoda a gente, se ela tá nadando mais tranquilinha, mas da mesma forma a gente sente. Então, é uma representação da vida. Então, é uma ilusão a gente achar que nós estamos separados, que eu posso pensar algo de ruim e falar e julgar o outro. A vida é tão linda, que tudo volta para nós.
tudo que a gente lança para a vida, de bom e de ruim, volta para nós. Porque ela está querendo nos mostrar que nós não estamos separados uns dos outros. Então, mas isso é treino, né, gente? É treino. É você assistir um programa lá de televisão, que eu já nem assisto mais, já saí dessa. E aí lá tem um caso de um assaltante, de um bandido, não sei lá. Aí as pessoas ficam na televisão, mas que absurdo esse, sabe, juízes. E não sabe que tá se emaranhando aquela história. Não sabe que tá se emaranhando. Tem gente que passa por determinadas situações na vida só porque ficou olhando e julgando aquilo que ele viu lá na televisão. Olha como que é isso, é louco. Que a gente vai fora, volta, que nós temos que viver aquilo. Então vai ficar brigando com o pai dos filhos que é ex-marido? Para quê? Isso volta e atinge os nossos filhos. Então uma prática que eu faço, não sei por que eu tô falando disso, mas veio para me falar. Uma prática que eu tenho muito com o meu primeiro marido, né, com os pais dos meus filhos, é dizer que eles são os certos. É concordar que ele seja assim. Ah, ele é perfeito, maravilhoso? Não. Tem falhas um monte, assim como eu. Mas eu concordo que ele é o pai certo. Porque de alguma forma a vida definiu que ele seria o pai. Quem sou eu para falar que ele é o pai errado? Quem sou eu para falar que os meus filhos são errados para mim? Então eu olho para eles e digo assim, você é o filho certo para mim. E como isso deixa eles felizes. Olhar para a mãe e falar, você é a mãe certa para mim. Você é o pai certo para mim, você é o amigo certo para mim, você é o irmão certo para mim. Olha que força que tem essa fala. E é uma fala verdadeira, que nos traz força. Porque a cada um que a gente concorda, a gente vai preenchendo algo dentro de nós. Isso vai dando mais saúde, mais força para a gente poder viver. E a cada rejeição que a gente faz, algo vai sendo retirado de nós, entende? Sou muito criticada exatamente porque não crio confusão com o pai do meu filho. O problema é de quem está criticando. Nós temos que aprender a olhar para o outro, para o que o outro fala ou pensa de nós e falar assim, tudo bem, eu concordo que isso é o que você pensa. Eu lembro quando eu parei de comer carne, eu cheguei em casa e meu marido, agora não vai mais comer churrasco comigo, não sei o que. Eu falei, meu amor, eu respeito o direito de você querer comer carne. Por favor, respeita o meu direito de não querer comer carne. Olha só, acabou. Entende como tudo pode ser resolvido? Minha atitude é, deu certo? Ok, não deu, beleza, vamos ver. É isso mesmo. Então, o que é do outro, é uma frase que a gente usa bastante na constelação, né? O que é do outro, deixa com o outro. Se alguém tá me olhando e me criticando, às vezes vira pra mim, Elisséia, você já podia tá desse jeito, daquele outro jeito, você tem tanto conhecimento e tal, mas eu quero estar assim, ó. Eu concordo que você queira isso pra mim. E tá tudo bem, mas eu quero estar assim. Entende? Então o concordar é isso. Fulano falou, tudo bem, é direito do fulano falar. É direito do fulano pensar o que ele quiser. Quem sou eu pra falar que ele não tem direito de pensar o que ele quiser? Eu também sou assim, respeito a mãe dos meus filhos. Isso, pronto. Você quer harmonia melhor que essa? E tudo bem que às vezes o relacionamento atual tenha dificuldade de compreender essa nossa relação que tem com o relacionamento anterior. Mas é em prol da vida, em prol dos filhos que seguem. Existe uma ligação, existe um vínculo, não pode ser ignorado. A relação do casal trincou no meio do caminho, mas os filhos, eles não podem pagar o preço por essa relação do casal. Então a gente vê hoje os adolescentes, muitos adolescentes perdidos, eu atendo adolescentes, muitos adolescentes perdidos, porque eles amam o pai e a mãe, mas eles não têm permissão para amar um dos dois. Olha como isso é
forte. Porque o amor está presente nos filhos, independente do comportamento dos pais. Mas aí, porque o casal tem conflito, um dos dois não permite que esse filho ame o outro. É claro que eles vão adoecer. É claro que eles vão pro vício. É claro que eles vão dar trabalho. Porque eles não conseguem nem expor aquilo que eles sentem. Mas quando a gente vai trabalhar isso na constelação, a gente vê que o filho, ele só quer o direito garantido de poder amar o pai e a mãe. É porque os adultos hoje estão muito emocionalmente fracos. E nós precisamos olhar para isso, ser mais conscientes, porque nós precisamos nos liberar uns dos outros, né? Cada um tem o seu destino individual. Então, cada um vai pagar o preço por aquilo que faz. A vida, ela se encarrega disso. Então, alguém falou algo, me fez algo. Ok, eu concordo, isso é direito do outro. Só que o outro, ele não vai ficar também livre disso, porque é algo que ele está jogando para a vida e vai ter que compensar de alguma forma. Então, eu não preciso ir atrás de querer tirar satisfação, de resolver. Não preciso disso, porque a vida, ela é ordem. Ela não é caos. Ela é ordem. Então, a pessoa falou, pensou, agiu, fez, passou a perna. Mas aqui eu não tô falando, gente, que a gente não tem que utilizar os meios que nós temos, por exemplo, da justiça, para poder resolver algumas questões. Não é disso não, tá bom? Não é a gente um bobo que sai concordando e deixa o outro subir nas nossas costas. É diferente, eu concordo que o outro seja assim. Mas se ele me prejudicou de alguma forma e eu posso ir para a justiça para poder resolver isso, eu não vou deixar de fazer. Mas dentro de mim eu concordo, é direito dele agir dessa forma. Consegue entender a diferença? Não é que a gente vai ficar de bobo da corte na mão dos outros, tá bom? Mas é aqui, ó, é postura, é dentro de mim. Dentro de mim. Eu olho, eu não julgo. Eu concordo que isso é ele, porque discordar, o que vai mudar? Eu discordar do outro. Concordar ajuda os filhos a não terem emaranhamentos. Claro, é claro. Então, olhar para os pais, porque é assim, olha, como a gente leu aqui no início, é comunidade de vidas, né? Então, Bert Hellinger fala aqui que a gente nasce numa comunidade de destino, que ele chama de a comunidade de vidas. Então, tudo que ficou pendente, tudo que fica pendente, ficou na nossa ancestralidade, fica pendente em nós, alguém vai ter que resolver isso. Alguém vai ter que resolver. Então, quem vai resolver se não sou eu? Então, se eu não concordo com algo, isso vai ter que se fazer presente na geração seguinte, porque de alguma forma essa pendência tem que ser resolvida. Entende? Então, o concordar, que é o que eu li antes aqui, nos torna livre. Quando eu concordo, eu me torno livre. Quando eu concordo com o que o outro fala ou faz, eu me torno livre dele. Quando eu discordo, eu fico emaranhada. Entende? Isso não é deixar de reivindicar direitos, porém não dá para passar a vida lembrando a responsabilidade do outro que é adulto. Exatamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu concordo com este pai, mas se eu precisar entrar na justiça para ele poder assumir isso que também é de direito do filho, às vezes eu vejo algumas mães que elas não buscam isso porque elas não querem, né? Só que não é para mim, é para o filho, então eu vou buscar. Mas eu concordo que este pai seja assim, não sou eu que vou julgá-lo. Então é importante a gente compreender essa diferença. Porque concordar o concordar, ele vai além. Você vê que não é um aceitar. Eu acho até que é um concordar sem aceitar. Não sei, pensa aí vocês. Mas é o concordar que nos torna livre, tá? Então, quanto mais a gente concorda com determinadas situações, e mais uma vez eu volto a falar, concordar não é virar saco de pancada, mas eu concordo. Então, por exemplo, se eu tô num relacionamento tóxico,
Eu concordo que esta criatura seja desse jeito, mas eu não vou ficar neste relacionamento. Entende a diferença? Eu concordo, mas eu não preciso ficar aqui. Então, isso que a gente tem que compreender. Beleza, minha gente? Então, terminamos a nossa leitura aqui por hoje. Quarta-feira que vem, nós vamos entrar falando sobre vício, tá? Porque a gente fez esse movimento agora de se entregar para o pai e para a mãe. Nós vamos compreender o que falta, né? O que a pessoa viciada, ela tá querendo substituir quando ela entra no vício. Na semana que vem a gente fala disso, tá bom? Ficamos aqui então, beleza? Se tem mais alguma coisa aqui pra cima que eu não vi, tcharará, tcharará, tcharará. Gente, um beijo pra vocês, boa noite, obrigada por estarem aqui. Beijo, Cássio. E aí depois eu subo o vídeo pro YouTube, né? Quem quiser depois assistir, fazer a meditação com mais tranquilidade do pai e da mãe, vai poder assistir lá. Boa noite pra vocês e a gente se vê. Beijo, obrigada.